Oi, gente! O vídeo de hoje eu estou super empolgada pra gravar, porque eu vou mostrar pra vocês como eu me maquiava antes. Tipo, antes de fazer curso de maquiagem, antes de YouTube, de blog, lá pelos meus 13 anos. E até um pouco mais velha também do que isso, eu ainda não sabia me maquiar e eu achava que eu sabia. Bom, mas eu vou mostrar algumas fases da minha vida. Eu não sei se eu vou ter fotos pra mostrar desses momentos, mas eu quero mostrar um pouquinho, assim, de tudo que eu fui fazendo até chegar agora, como eu me maquio e tal, que, né, graças a Deus a gente cresce e evolui. Teve uma época da minha vida, lá no começo, quando eu comecei a gostar de maquiagem, eu lembro que eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e eu gostava de usar lápis branco, bem rente aqui aos cílios superiores, sabe? Como se fosse um delineado, só que era um delineado branco, uma coisa maravilhosa, né? E era assim, a minha pele era assim mesmo, do jeito que é hoje. Eu nunca tive muitos problemas com espinhas, nunca senti tanta necessidade de ficar sempre cobrindo espinha e tal, mas eu já tinha olheira. A olheira eu acho que é uma coisa meio genética, assim. E depois a olheira foi começando a me incomodar, e aí foi quando eu comecei a querer esconder a olheira. Mas isso é uma outra coisa que eu vou falar mais pra frente. Daí, eu e uma amiga, a Bianca, se estiver vendo esse vídeo, era exatamente assim. A gente pegava o lápis branco, esse daqui é o da Vult, mas na época o que eu usava era um da... Eu não lembro se era da Avon ou se era da Wet n Wild, porque eu lembro que quando eu morava nos Estados Unidos eu comprava muita maquiagem na farmácia CVS. E aí eu tinha muitos lápis de várias cores da marca Wet n Wild, que era super baratinho, eu tinha vários. E eu sempre ficava alternando, mas o branco era o meu favorito. E aí eu simplesmente passava, assim. Pronto, acabou. E assim eu ia pra escola, linda, maravilhosa. Ah, mas na boca não podia faltar um batonzinho com uma corzinha. Eu pegava um batom vermelho e eu queria que os meus lábios fossem assim, mais, sabe, Kylie Jenner. E eu só fazia assim, olha, na boca, só que era com um batom mesmo. E era assim a minha maquiagem, e assim eu ia pra escola, me sentindo o máximo. Gente, olha isso. Mãe, como você deixava sair de casa assim? Feio, gente, muito feio. Ai, coisa horrorosa. Bom, essa era uma das maquiagens que eu usava. Eu lembro que um pouquinho mais pra frente, eu ganhei um rímel incolor. Daí, gente, rímel incolor e nada é a mesma coisa. Eu nem tenho aqui rímel incolor, mas eu tenho esse aqui, tipo um gel de sobrancelha, praticamente a mesma coisa. E aí eu passava nos meus cílios. Eu via que não dava diferença nenhuma, mas eu sabia que eu estava passando alguma coisa, né? Caramba, que diferença! Só que não. Olha só, gente, eu tinha um rímel da Avon, eu lembro que era um rímel incolor da Avon. E era assim, coisa linda, não é? E quando eu passava o lápis prata aqui, ao invés do branco, ficava lindo também. Ou então eu passava o lápis prata aqui, olha, na linha da água. Meu Deus do céu, gente. Isso eu tinha 13 anos. Aí eu vou remover pra mostrar pra vocês depois a minha evolução. Daí depois, quando eu comecei a ver que a olheira tava muito forte, assim, tava me incomodando, eu comecei a usar uma base que eu tinha em casa, que era uma base 3 em 1 da Avon, ela era de bastão. Usava essa base pra esconder aqui, porque falava que era corretivo, base e pó. Eu não tenho ela aqui agora, mas eu tenho uma base em creme, que é essa daqui da Mary Kay, e eu vou usar igual eu usava, com uma esponjinha. Nessa época eu já tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, e eu já namorava o Duda. Então eu passava assim na minha olheira, mas gente, eu passava muito, muito. Mas era só na olheira, no rosto não precisava não, só na olheira. Que o negócio, gente, chegava a craquelar. Eu lembro uma vez, ele falou assim, coração, tá meio rachado embaixo. Que tava tudo craquelado. Eu tô tentando passar o máximo que eu passava, gente, naquela época, tá? Olha,
Vocês, meninas de 13, 16 anos, dão graças a Deus que existe o YouTube e tem a gente pra ensinar a maquiar bonitinho. Porque, olha, antigamente não tinha essas coisas, não. A gente saía com a cara horrorosa e achava que tava lindo. E aí depois eu vinha com um pó, que eu lembro que era um pó da Avon também. Eu tinha, praticamente tudo que eu tinha era da Avon, minha tia vendia. Às vezes ela me dava alguma coisa, e sempre que eu ia na casa dela, minha mãe comprava alguma coisa pra mim, enfim. E eu passava com a esponjinha que vinha, né, no próprio pozinho. E eu passava aqui embaixo, por cima dessa base de corretivo base pó. E eu passava. Gente, não tá... Antigamente era mais pesado ainda. E eu saía assim. E tinha uma coisa que eu amava, que era gloss labial. Vocês lembram daqueles glosses da Avon? Aqueles de rolon que tinha cheiro de framboesa, de morango, de menta? Ah, era uma delícia. Eu amava. E o meu favorito era o de framboesa. Gente, o único gloss que eu tenho aqui é esse da Urban Decay, que ele tem uma corzinha. E o outro ali é transparente. Eu acho que eu vou passar esse daqui, que ele vai se aproximar mais, porque ele tem uma corzinha. Ai, eu tô nervoso de gloss. Como eu consegui usar gloss, gente? Daí eu andava com esse gloss da Avon no bolso, sabe? Se eu tivesse de saia, eu usava muito saia jeans. Então eu colocava no bolso, se eu tivesse de short, eu colocava no bolso. Se eu fosse na padaria, eu botava o gloss no bolso. Eu tava sempre com esse gloss, eu passava ele toda hora. Tipo, secava, eu passava de novo. Secava, eu passava de novo. Pelo menos a minha olheira tava coberta. E era assim que eu me maquiava. Olha, linda, né? Aí, vamos para a outra evolução. Vou continuar com gloss porque eu sempre amei usar esse gloss. Teve uma fase, eu lembro com 16 anos ainda, a minha avó, ela me deu um pancake da Felicitalux. Ele não era do meu tom, ele era um pouco mais, um tom acima do meu tom de pele. E eu comecei a usar esse pancake no meu rosto pra esconder essas espinhas, porque aquela base da Avon não tava escondendo. Então o pancake que eu tenho aqui é esse da Catherine Hill. Pra quem não conhece, pancake é um reboco que você passa na cara. Você tem que molhar a esponja, o produto fica bem úmido assim, e você passa isso no seu olho, mas você esfrega bastante assim, tá? Esse daqui nem é no meu tom, eu acho. Acho que é um pouquinho mais escuro. E aí, simplesmente, eu passei isso no meu rosto. Olha só, e tá exatamente mais escuro, olha. E eu passei isso no meu rosto inteiro. E fui pra escola. Isso no 2º grau, tá, gente? Até que eu não tô achando agora tão pesado, não. Mas o que eu usei na época, ele deixou o meu rosto muito, muito pesado. Eu lembro que até um amigo meu, o gordo, ele percebeu que eu tinha passado isso no rosto. Aí ele falou assim, o que você passou na cara, PK? No colégio me chamavam de PK. Quem não sabe, meu nome é Paula Kelly. Aí meu apelido é PK. Até hoje me chamam de PK, o pessoal do 2º grau. E aí eu passei o meu gloss da Avon, né, o de framboesa, que deixava os lábios meio rosadinhos. E partiu escola. Fui assim pra escola. Assim, com essa cara. Sem blush, sem rímel, sem nada. Com essa cara pálida. Mas eu estava feliz que ninguém estava vendo a minha espinha. A minha espinha estava escondida. E eu passei isso tudo no rosto inteiro só por causa de uma espinha. Só por causa de uma. Eu podia ter passado só aqui, mas não, eu quis passar no rosto inteiro. E fui assim pra escola. Sem óculos, porque eu enxergo sem óculos. E eu só botava o óculos na sala de aula mesmo pra escrever alguma coisa. Ao longo do dia eu ficava sem óculos e eu fui assim. Então dá pra ver muito mais que, tipo, seu olho parece que até diminui, né? Porque não tem nada nele. E essa foi uma fase da minha vida. Graças a Deus ela foi muito, muito, muito curta e ela passou. E aí vamos para a próxima fase. Eu fiz um curso na Contém Grama no meu aniversário de 17 anos, se eu não me engano. Eu ganhei um curso. Aqueles cursos que tem de automaquiagem da Contém Grama na época era R$50. E aí você aprendia maquiagem dia e noite.
e você trocava esse valor por produtos no final, né? Então, eu troquei por uma sombra e troquei por um pincel. Meu primeiro pincel de sombras foi da Contém 1 Grama. Depois desse curso, né, da Contém 1 Grama, eu fiquei assim, nossa, agora eu sei me maquiar. Aí eu comprei uma base da Colus, ela custou R$ 9,90. Tem até um post no blog sobre essa base. Foi bem lá no início, gente, 2009. Eu tinha já os meus, sei lá, de 17 anos, não me lembro. E aí eu vou usar essa base aqui da Catherine Hill, que ela é a base mais cobre nada que eu tenho. É tipo, tá passando água no rosto. E eu usava exatamente com esse pincel, que é um Duo Fiber da Boticário, que olha, eu tenho até hoje. E eu achava a base maravilhosa, e eu achava esse pincel maravilhoso. E eu vou passar aqui igual eu passava antigamente. Daí eu usava uma sombra que eu tinha da Contém 1 Grama também, que era um verdinho bem clarinho, com um vinhozinho que tinha em um quarteto da Avon. Eu não tenho mais nenhum desses dois, mas eu usava exatamente assim, como eu vou mostrar pra vocês. Pra assimilar, né, pegar uma sombra mais parecida com essas, eu vou usar essa paletinha aqui, olha, que ela tem esse verdinho e ela tem um tom bem parecido com essas que eu usava. E aí eu pegava meu pincel da Contém 1 Grama, que era tipo super parecido com esse daqui, só que esse é meio chanfrado, o outro era retinho, mas ele era assim fofinho. E aí eu passava a sombra aqui no canto do olho, sempre assim, né, um tom claro e um tom mais escuro. Sem passar primer nem nada. O primer eu fui ter depois, que o meu primeiro primer foi da Boticário. E aí eu vinha com esse tom mais escuro e eu botava aqui no canto. Mas não esfumava não, tá? Era assim mesmo, ó, meio a meio. Gente, eu achava isso tão bonito. O rímel que eu tinha da Avon, eu não tenho mais, mas era aquele... Eu tinha o Super Choque, tinha o Extension, uma coisa assim. Mas era um rímel que eu não conseguia dar tanto volume não, mas eu passava rímel. Passava um blushzinho, porque, né, já estamos evoluindo. Só que o pincel não era esse não, era aqueles cachorrão, sabe? Que a gente compra no mercado. Vem aqueles kitzinhos, aquele pincel duro pra caramba. Era assim, eu não entendia nada, gente, de maquiagem. Eu achava que eu entendia. Passava um pouco de blush, tá bom. E aí tinha um batom que eu gostava muito, da Colus. Era o batom Frozen. Eu amava aquele batom, achava ele lindo. Eu sempre usava ele. Ou então esse aqui da Jequiti, que é o que eu ainda tenho. Ai, maquiagem pronta! Gente, esse foi o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Bom, era assim, gente, olha só como eu maquiava nos meus 17, 18 anos e eu achava que eu estava arrasando. Às vezes eu passava lápis branco ou então lápis preto, ficava mais legal ainda, né? Só que não. Duda, como você conseguiu namorar uma pessoa que se maquiava desse jeito? Meu Deus, me ama muito. Olha só, gente, era assim que eu saía na rua achando que eu estava abafando. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como foi toda essa evolução e como eu me maquio hoje em dia. E é assim que eu me maquio hoje em dia, olha só a diferença, gente. O que faz uma pessoa evoluída. Muito bom, né? Que a gente cresce, a gente aprende, a gente fica conhecendo técnicas e a gente vai aperfeiçoando, o esfumado fica legal, não existe mais aquela linha dividindo uma sombra da outra, nem aquela pele sem fazer ou com uma base que você acha que é maravilhosa, mas não é, enfim. É assim que eu me maquio atualmente, graças a Deus, fico muito feliz com isso. O tutorial dessa maquiagem vai estar aqui no canal também. E, gente, esse foi o vídeo. Eu gostei muito de ter gravado esse vídeo, porque foi muito divertido. Eu me diverti demais, gente. Eu ri muito. Vieram várias lembranças na cabeça. E, tipo, tem muito mais coisa que eu fazia e eu não dava pra mostrar aqui no vídeo, porque senão ia ficar meio longo e tal, meio chato. Mas eu amava usar lápis colorido, sabe? Quando eu passei aquele branco, eu fazia isso com um verde metalizado que eu tinha, com um azul metalizado, com vermelho, e nem era lápis de olho, era lápis de boca e eu passava no olho. E também fazia com prata, às vezes eu passava prata aqui na linha d'água,
Ai, uma coisa horrível, péssimo. E na época do batom preto, batom prata, e meus amigos ficavam falando que eu beijei botijão de gás. Meu pai falava isso também, que eu beijei botijão de gás. Mas é isso, eu espero que vocês tenham se divertido junto comigo. Um super beijo e até o próximo. Tchau!